Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos então a mais uma aula de análise numérica para o método dos elementos finitos, pela Engiflix, a sua Netflix de engenharia de projetos. Vamos lá. Na aula passada, a gente estudou uma aplicação, né? Estudamos as linhas de código, a lógica de programação, os comandos principais, aplicando num programa para calcular as raízes reais de uma equação de segundo grau. Tá? Então, foi um exercício para a gente se familiarizar com os comandos e com ah, as notações que vimos nas aulas. Tá? Hoje, nós vamos já aplicar, tá, o que a gente aprendeu até agora de comandos diretamente no problema do paraquedista. Tá? Então, vocês vão ver que interessante o fato de que a gente vai conseguir processar uma equação diferencial sem ter que resolvê-la analiticamente. Tá? Existem dúzias aí, dezenas aí de métodos de solução de equações diferenciais. Tá? Dificilmente um aluno vai lembrar de todos eles ou selecionar aquele que é o melhor. Muitas vezes não consegue resolver uma equação diferencial. Tá? Aqui a gente vai programar a equação diferencial que nós montamos e resolvê-la de forma computacional, tá? Através de programação. Tá? Pulando a parte analítica, vamos dizer, mas tem que saber montar, tem que saber bem o conceito de equações diferenciais e saber montar. Tá? Pelo menos isso. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. O método que a gente usou no problema anterior, ele pode ser empregado para desenvolver um algoritmo para o problema do paraquedista, como eu falei. Tá? Vamos lembrar que, dada a condição inicial de tempo e velocidade, o problema consistia em resolver iterativamente essa fórmula aqui. Tá? Aqui já estava expressa a fórmula num contexto numérico. Tá? Ok? Esse ΔT aqui, por exemplo, é finito. Tá? Nós vamos, na verdade, a gente vai discretizar a equação diferencial, tá? Que trabalha, por exemplo, a dv/dt, né, derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a aceleração, esse dv é infinitésimo, o diferencial dv é infinitésimo, o diferencial dt é infinitésimo. Tá? Então, para a gente obter uma boa precisão, tá? Pelo fato da gente estar tratando com infinitésimos, é necessário utilizar pequenos incrementos. Tá? Quanto menor o incremento, maior a precisão. Maior o número de iterações também. Tá? Então, a gente vai utilizar a fórmula repetidamente, desde o tempo inicial, o TI, até o tempo final, TF. Consequentemente, o algoritmo para resolver esse problema será baseado na utilização de um loop, tá? Que foi um dos... Nós já vimos diversos comandos para o loop. Suponha, por exemplo, que iniciamos os cálculos em t igual a 0 e queremos prever a velocidade em t igual a 4 segundos com incrementos de tempo ΔT igual a meio segundo. Então, a gente vai aplicar a equação acima 8 vezes. Isso é pouco, tá, gente? Eu estou colocando assim esse pequeno número de iterações por uma questão didática, tá? Mas geralmente a gente faz algumas milhares de iterações para obter o máximo de precisão possível. Tá? O n vai ser o quê? O tempo máximo dividido pelo intervalo de incremento, né? 4 dividido por meio, vai dar 8. Tá? 4 dividido por meio é a mesma coisa que 4 vezes 2. Tá? Então, n é o número de iterações do loop, tá? E como esse número é exato, ou seja, essa divisão nos dá um número inteiro, a gente pode usar o loop controlado por contador com base no algoritmo. Tá? Então, vamos dar um exemplo agora do pseudocódigo. Tá? É claro, como eu falei, eu estou usando uma linguagem, né, comandos gerais comuns a diversas linguagens de computador. Tá? Vocês utilizam a linguagem que vocês estão acostumados. Ok? Vamos entrar aqui
com a constante, que é a aceleração da gravidade. Tá? Aqui a gente vai entrar com o coeficiente de resistência ao ar, aqui a massa do paraquedista, aqui o tempo inicial, o instante inicial, a velocidade inicial, o tempo final e o incremento dt, tá? Que a gente vai chamar de dt, que obviamente não é infinitesimal, mas vai ser tão pequeno quanto possível. Tá? No nosso caso aqui não é tão pequeno. Então, fazendo t igual ao tempo inicial, v igual à velocidade inicial, calcula-se o n, que vai ser quem? Tempo final menos tempo inicial, dividido pelo tamanho do incremento. Aí faz executar para i, né? O contador de 1 até n, tá? A equação diferencial. Vejam que a gente escreveu aqui, olha, a equação diferencial que nós montamos, sem resolvê-la. Tá? Ele vai fazer o quê? Ó? Pegar a aceleração da gravidade e subtrair dela o quociente do coeficiente de resistência pela massa do paraquedista vezes a velocidade. Tá? Ok? E vai calcular a velocidade, que vai ser v mais quem? Mais dt vezes, desculpem, dv dt, que é essa fórmula toda aqui, tá? Vezes dt. Aí vai incrementar o t, tá? Então, o próximo t vai ser quem? T mais ΔT, o anterior mais o intervalo, tá? E ele vai executar até atingir o n, no nosso caso, 8 vezes. No resultado final, ele vai mostrar o v, tá? Bom, esse esquema é fácil de programar, mas ele não está completo. Ele só vai funcionar se o intervalo for exatamente divisível pelo incremento. É claro que vocês podem projetar isso antes, tá? Vocês já podem projetar a velocidade inicial, desculpa, o instante inicial, o instante final, e o incremento de forma que dê um número inteiro. Tá? Simplifica mais do que deixar isso a critério do programa. Mas aqui está um programinha um pouco mais complexo, tá? Entrando de novo com a constante, tá? E C e M também são constantes, né? Coeficiente de resistência e a massa. Tá? Mas vamos dizer assim, a aceleração da gravidade é mais constante ainda, né? Porque não depende do paraquedista, tá? As outras variáveis, tá? Novamente, t igual a t inicial, v igual a v inicial. Aqui a gente vai atribuir a dt, vamos criar uma variável h, daqui a pouco eu explico por quê. Tá? E aqui a gente vai colocar um interrelacionamento dos comandos do com if, né? Com if then else. Na verdade, não vamos usar o else aqui, né? Tá? Então, se t maior que se t mais dt for maior do que o instante final, tá? Então faça h igual a tf menos t. Quer dizer, aqui ele está fazendo um programa, tá? Para que o número de iterações seja inteiro, tá? E aí ele vai terminar essa parte do if. Aqui ele executa do mesmo jeito a equação diferencial. É importante isso, tá? Para quem fica desesperado, puxa, mas eu estudo, consigo passar na prova, fazer equações diferenciais, até já estudei isso, mas é difícil de lembrar aqueles métodos e tal. Tá? Com os métodos numéricos, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa saber bem o que são derivadas, saber bem o que são equações diferenciais, tá? E saber montar a equação diferencial. O resto você programa a solução, tá? Idem para matrizes, determinantes, tá? Tudo isso a gente vai resolver numericamente. Aqueles métodos de resolução de equações lineares, que utilizam o método de Gauss e tudo, que a gente, né, sempre esquece como é que faz, dá um trabalho danado para fazer à mão, nós vamos fazer tudo de forma computacional. Tá? Aí V vai ser, o próximo V vai ser o V anterior, mais o resultado parcial da equação diferencial, daquela iteração, vezes o incremento. Aí o próximo t vai ser o t anterior mais o incremento. E aqui ele testa. Se o t for maior do que o t final, cai fora do programa, cai fora dessa rotina. Tá? Ok? E aí termina o programa e mostra o V. Então, introduzir o loop, a gente usou a estrutura if then para testar se o valor t mais dt não leva além
do final do intervalo. Caso contrário, o que normalmente acontece no início, não fazemos nada. Tá? Caso contrário, a gente vai precisar reduzir o intervalo, tornando o tamanho do incremento H igual a TF menos T. Assim, a gente garante que o próximo passo recai justamente sobre TF. Após realizar essa etapa final, o loop terminará e porque o T vai ser maior ou igual ao TF, né? Essa condição vai ser verdadeira, tá? Muito bem. Algumas observações. Antes de entrar no loop, a gente atribui um valor do incremento dt a outra variável h. Lembra que eu falei? A gente criou essa variável para que a nossa rotina não altere o valor de dt quando tivermos que reduzir o incremento. Porque nesse último programa, que é mais complexo, ele está testando se o número de iterações é inteiro. Tá? Então, ele vai trabalhar com o tamanho do incremento. Eu acho, tá? Eu estou passando isso para vocês por uma questão didática, mas eu acho desnecessário isso. Eu acho melhor vocês projetarem o número de iterações fora do programa. Tá? Calcula um instante inicial e um instante final e tal que o número de iterações seja inteiro, ok? A gente faz isso prevendo ter de usar o valor original de dt em outro lugar, caso esse programa faça parte de outro programa maior. Então, isso é importante. Tá? Existem algumas variáveis que, quando a gente faz um programa, tá? De repente você vai ter que usar esse programa dentro de um outro programa maior. Tá? Por exemplo, você pode ter um programa de uso geral para resolução de integrais, pelo método de Simpson, por exemplo. Tá? Aí você pode ter que usar esse programa, agora eu vou usar para resolver um problema de trabalho lá na termodinâmica, né, de conversão de trabalho em calor. Agora eu vou ter que usar esse problema lá no teorema de Gauss, lá em um problema de elétrica e assim por diante. Tá? Então, já pensa em preservar os dados originais. Tá? Uma outra nota aqui, esse problema é combinado com o fato de que os computadores usam internamente a base 2, né, para representar os números, né? O sistema binário de numeração, com 0 e 1, né? Tá? Verdadeiro e falso. Okay? Consequentemente, alguns números que são aparentemente divisíveis não fornecem exatamente um número inteiro quando a divisão é feita em um computador. Tá? Mais para frente a gente comenta mais um pouco sobre isso, eu não quero sobrecarregar vocês nesse momento. Tá? E vamos notar que esse algoritmo ainda não está concluído. Pode ser, por exemplo, que o usuário dê erroneamente um incremento maior do que o intervalo, como TF menos T igual a 5 e DT igual a 20. Tá? Então, a gente vai ter que colocar alguns flags, alguns marcadores, né, alguns indicadores no programa para detectar esses erros, para que o usuário possa corrigi-los. Quer dizer, além da gente ter que projetar, escrever as linhas de código para o objeto que a gente quer resolver, tá? Nós temos que prever os erros humanos que podem ser cometidos, ou até, entre aspas, erros de máquina, como esse problema dos números binários aqui. Tá? Então, quando você vai programar, você tem que pensar em tudo. Tá? Então, tem que fazer um programa uma primeira vez, rodar, testar, usar durante algum tempo, estressar o programa, tá? Encontrar os erros, né, que são os bugs, né, tipo inseto, né? Bug quer dizer inseto. Tá? E aí debugar, que é resolver esses bugs até o programa estar inteiro. Para vocês terem uma ideia, vocês vejam que nós já estamos no Windows 11, né? Quantas versões já saíram do sistema operacional Windows? Né? E ainda tem bugs. Para vocês terem uma ideia, lógico que é um programa, um programa não, né? Um conjunto de programas monstros, tá? Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, tá? Comentem aí, digam o que vocês acham, compartilhem aí com seus grupos, tá? Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a esse curso de matemática básica. Inscrevam-se no canal e ativem aí o sininho das notificações para saber quando são postadas as novas aulas. Para participar desse curso, turma, juntamente com outros 11 programas de treinamento em projetos de engenharia, entre aí na descrição do vídeo e cliquem no link da Engeflix. O que é a Engeflix? É a sua Netflix da engenharia de projetos, tá? Que está na plataforma Hotmart.
Cliquem também no link do grupo Projetista Raiz no WhatsApp, que está aí também na descrição, para se comunicarem com a produção da Engeflix e com seus colegas de curso. Tá bom, turma? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá.